Então, eu abro a palavra à comunidade, mas antes me permitam agradecer a Cristina, a Olga, por atenderem de modo tão brilhante o pedido que a gente pensou conjuntamente, né? Como disse a Olga, estamos pensando nesse seminário bem antes do anterior, de 2018, a gente tem trabalhado há um bom tempo, né? Há mais de um ano, para pensar todas as ações que culminam neste seminário. Bom, meus cumprimentos às duas colegas. Eu estava comentando aqui com o Isidoro que houve, acho que ano passado, lá na USP, uma reunião sobre essa questão de historiografia linguística. E pediram que eu fosse falar. Só a historiografia linguística no Brasil compreende dois momentos, AC e DC. Antes da Cristina, depois da Cristina. Porque antes da Cristina era o momento das crônicas, que você contava, pois veio aqui um fulano, disse isso, aquilo. Fosse assim meio jornalístico, não tinha, vamos dizer assim, rigor científico, não havia teorização. E aquilo era feito assim com uma espécie de boa vontade. Eu queria registrar aqui que o professor Ballinger esteve aqui em Marília, ele é professor de romanística, lá de Heidelberg, e ele falou isso, falou aquilo. Então você escreve aqui e publica aí. Bom, mas não tem uma visão de conjunto. Vocês mostraram nessa exposição que tem essa visão de conjunto. E naturalmente vocês estão se fundamentando em documentos que sobraram. Eu só queria dar um depoimento, que eu acho que isso nunca foi para o papel. Eu fiquei pensando, que é o seguinte, nós estávamos aqui no GEL, preparando aquele volume que era para o pessoal ter mais materiais, íamos traduzir textos de revistas do exterior, íamos ver que, naquele tempo a gente achava que tudo era estruturalismo. Então, bom, e aí, um belo dia, foi no seminário de Bauru, nós ficamos pensando, você sabe que está formando um grupo lá na Unicamp. A universidade está crescendo agora, está nascendo agora. E sabe que eles que andaram lá pela França, isso aqui, e estão trazendo umas ideias que nós não sabemos o que é. Então como é que faz? Vamos chamar esse pessoal para vir aqui, para dizer para a gente o que eles estão pensando, o que eles estão fazendo. Bom, então foram o Hilary, o Franklin, o Vogt, que eram os 4 sócios fundadores do Departamento de Linguística, né? E o falecido Akira Osakabe. E, como sempre, o Frank era o mais atirado, né? Então ele falou assim, lá numa reunião assim, da diretoria, algumas pessoas, o que vocês estão fazendo aqui, afinal? Nós estamos preparando um manual, estamos traduzindo, blá, blá, blá. Mas que textos que são? É tudo texto estruturalista, porque imagina, é isso, né? Ele falou, credo, porque ele era muito franco, né? O sobrenome dele era muito bom. Credo, mas vocês ainda estão no tempo do estruturalismo? Mas por que, Franco? Tem outras coisas. Mas claro, vocês não estão sabendo que veio toda essa área aí da pragmática? Com análise de discurso, linguística do texto, com uma porção de coisas. Vocês não estão sabendo disso? Não? Credo, ele falava. Nós achamos ótima aquela reação dele, assim, de estranhamento. Como é que esse povo está se reunindo aqui? E parece que a parte do mundo, outras coisas estão acontecendo. E foi por causa daquilo que nós abandonamos a ideia de fazer aquele manual, porque ele já sairia morto, ou pelo menos antiquado. Foi por isso, por causa dessa reação dos colegas lá que estavam trazendo uma linguística mais moderna, mais recente. Então eu queria dizer isso mais como uma espécie de comentário à margem do excelente documento, o texto que vocês duas apresentaram. Muito obrigado. Isso vai acontecer, né? Quer dizer, vai haver um cruzamento perverso na sua geração. De quando a linguística entra para a vida acadêmica, ela assume o valor de modernidade, de avanço, de tudo, né? Eu tenho um colega que diz, inclusive, que a linguística era a disciplina jovem e sexy dos anos 60, e por isso os novos adeptos, claro. Mas o movimento também havia, por isso não vai haver essa unificação, ou por isso vai haver essa fragmentação. Na falta de uma política, vamos dizer assim, científica mais geral, naquele momento, cada instituição vai se virar como puder. Então, os 4 mosqueteiros vão para a França, outros do Rio vão para os Estados Unidos,
e mesmo os obretonistas, como o professor Isidoro, Bob, Alcidimar, Teodoro Paes, etc., eles entram no estruturalismo, na semiologia, estruturalismo e na semiologia bathiana, que depois será a greimansiana, o Inácio, né? E aí, quando eles voltam, claro que isso é duplicado internamente. Então, é bem a carta que você falou, quer dizer, quando a gente mal começava, ou quando vocês mal começavam a assimilar o que fosse o estruturalismo enquanto método. O texto do Matoso, inclusive, diz isso, o estruturalismo é um ponto de vista. Os americanos já voltavam dizendo, ou dando notícias do que foi publicado aqui para a editora Tempo Brasileiro como um novo estruturalismo linguístico. O modelo transformacionalista foi publicado como novo. E aí há um cruzamento perverso no seguinte sentido, quer dizer, quando a linguística adentra no cenário acadêmico sinônima de estruturalismo, ela já entra com um ranço de coisa ultrapassada. Você fala do Frank, por exemplo, né? Porque o moderno era fazer outra coisa, quer dizer, o moderno era fazer gerativa aqui e semiologia ali, né? Então, essa subversão, ela vai ter um efeito também perverso na linguística brasileira. Por exemplo, as línguas indígenas, não tinha jeito de você começar a descrever essas línguas ágrafas naquele momento, senão com uma metodologia estruturalista dura, à la Bloomfield. Mas como o estruturalismo entra com esse ranço de coisa ultrapassada, ele não entra. E as línguas também não vão ser descritas. Quer dizer, até hoje a gente carece, vamos dizer assim, daquelas descrições iniciais, com todas as suas limitações da perspectiva de hoje, mas absolutamente necessária para o conhecimento das línguas do Brasil naquele momento. Isso, de fato, aconteceu mesmo. Eu queria também complementar, informando que uma parte disso aparece nas entrevistas que a gente fez. Por exemplo, na entrevista do professor Blixa, que é um vídeo belíssimo, todo mundo tem que assistir a esse vídeo, ele dá uma verdadeira aula de história da linguística no Brasil. E aparece também no depoimento do professor Hilari, bastante detalhadamente. Então, visitem o site. De fato, a gente conseguiu um material muito rico, um material a respeito de visões desses protagonistas, a respeito da história que eles foram construindo aqui no Brasil. E a respeito das línguas indígenas, eu recomendo também a entrevista que a gente fez no CEDOC também com a professora Lucy Seck, que fala bastante desse começo da linguística indígena aqui no Brasil. Está publicada na Liames, que o Angel edita, né? É uma entrevista belíssima também para a gente ter uma ideia do que foram esses anos 70, 60 aqui no Brasil e das dificuldades de realização de um trabalho de descrição de língua indígena por aqui. É a Liames de 2018. Mais alguém? Eu tenho uma provocação para vocês duas. Ah, sim. Pode provocar. Vou provocar, então. Assim, né, temos conversado muito, especialmente eu e Olga, há um bom tempo. A minha angústia, ou enfim, envolvimento de ter lido tudo, né, a gente publicou tudo, lido tudo. Eu queria ver, assim, como vocês viram, não é? Essa tentativa de dizer para onde vamos, né? Acho que é um pouco a fala de vocês no final, a Olga tentou sintetizar e tal, mas comentávamos um pouco aqui enquanto esperávamos, né, o pessoal chegar, eu e Cristina,
numa direção, tem um movimento histórico, né? Então, que pode nos ajudar, né? Então, eu gosto de pensar de um lugar de historiador, de sociólogos, assim, que nos ajuda a nos ver, né? Nesta situação bastante difícil, bastante tensa. Então, deste lugar da historiografia linguística, né, o que vocês conseguiram perceber e ver nessas leituras, né, ainda não fazendo uma futurologia, mas pensando nesse olhar para o passado, como esse movimento, essas tensões historicamente constituídas? Eu acho que é uma pergunta muito difícil, Luciene, extremamente difícil. O que eu poderia dizer, talvez, é que eu senti, principalmente nos representantes das novas gerações, um incômodo muito forte. Parece que a gente está bastante incomodado com o estado atual da linguística brasileira, em vários dos seus aspectos. Não? Eu mencionei alguns, por exemplo, a questão da aceleração do nosso ritmo de trabalho, mas outros também, por exemplo, as questões de internacionalização, como é que a gente está digerindo isso, a questão de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, que virou um jargão e ninguém entende direito o que é que significa também. Então, principalmente das gerações mais recentes, eu senti preocupações nesse sentido. Além, é claro, dessa tormenta que tem sido o nosso dia a dia político e social. Ele está incrivelmente assustador, né? Então isso aparece também bastante fortemente. Nesse sentido, eu fiquei quase que emocionada com o depoimento que o Camacho deu para a gente e também com o depoimento que a Bernadette deu para a gente, nesse sentido de nos alertar de uma forma muito clara para os perigos que a gente está correndo dessa perspectiva sociopolítica neste momento atual. Então, acho que tem um incômodo aí que a gente precisa equacionar. Né? Um incômodo com os nossos modos de produção atuais e também com as formas com a valorização social do trabalho que a gente tem feito enquanto linguistas e enquanto pessoas que trabalham com as humanidades de uma forma geral. Não, eu gostaria de acrescentar o seguinte, do ponto de vista prático, até onde eu consigo enxergar, nós ficamos muito bons de diagnóstico na historiografia. A gente mapeia coisas do arco da velha, não é, minha filha? Mas eu acho que o que a gente tem que tentar... É um apelido mútuo, é verdade. Eu também sou filha dela. A gente tem que tentar, eu estou cobrando isso do jovem pesquisador Enio. Cadê o Enio Sugiyama? Ali. O Enio está fazendo uma historiografia do ensino da linguística no país, até o momento contemporâneo, na universidade onde ele trabalha, ele coordena esse grupo de ensino. Então, esse trabalho é, antes de mais nada, um mapeamento extremamente útil para alguém que está na posição que está o Enio Sugiyama. Só que eu tenho cobrado do Enio, você, olha, agora é pública a cobrança. Você não pode deixar de ensaiar, além do diagnóstico maravilhoso que vai sair, você não pode deixar de ensaiar algumas propostas, do tipo, bom, eu olhei para 50, 60 anos disso, 50, né? Anos disso, faça a sua análise, faça a sua historiografia, mas nem que se for 2 páginas, Enio, você faça a proposta. E sendo assim, a política para isso, pá. Eu acho que esse é uma visão de futuro, nesse sentido, que a historiografia tem que cobrar. Agora, quanto aos tempos bicudos,
O que eu posso dizer também, olha só como a minha visão hoje está bastante calcada na historiografia, né? O que a gente sabe no momento da historiografia é que esses momentos, eu insisti bastante no momento de insatisfação nos anos 60, momento bastante bicudo também, né? Esses momentos de insatisfação, eles podem, e se a gente conseguir, devem ser promissores, no sentido de ele meio que prepara os profissionalmente bastante jovens a levarem a coisa para o outro lado, ou ao menos tentarem. A gente precisa acreditar que isso é possível. Claro, a gente só vai saber quando o historiógrafo daqui a 50 anos olhar para trás e falar, acertaram aqui, erraram ali, coisa e tal. Mas não se desiludam tanto com esse momento. Aproveitem de alguma maneira as insatisfações e tentem arrumar, ou propor, ou fazer saídas para elas. Elas existem. Elas existem. Eu garanto para você que elas existem. Se eu puder viver para ver, claro, vou gostar, mas tentem mesmo. Boa noite a todos. Boa noite já, né? Queria cumprimentar as colegas, a Cristina e a Olga, e a professora Taliba, que é um inspirador desse trabalho todo, e dizer o seguinte, vocês poderiam voltar ao último slide da sua apresentação, Olga? Eu estou retomando um pouco a fala da Cristina. O último item que realmente me preocupa muito é reagir a ataques políticos às humanidades, à Universidade da Democracia. Porque esses ataques políticos me deixam muito preocupado, e a todos nós, porque faz lembrar ataques em outras épocas. Na época do nazismo, por exemplo, amaldiçoava-se o intelectual. O general nazista chegou a dizer, mostre meu intelectual e eu dou um tiro nele. Porque o intelectual atrapalha as coisas, não é? Quando a gente começa a refletir, filosofar sobre a vida, a gente põe em xeque uma porção de estereótipos e certezas. E a nossa sociedade, a gente nota que como a opinião pública é influenciada por alguns ditos de pessoas que não têm nenhum apreço à universidade, né? Então, divulga-se a ideia de que na universidade pública há uma balbúrdia, pessoas ficam nuas dançando, etc. E isso escorrega muito facilmente no imaginário das pessoas para formar um estereótipo de que a universidade pública é carnavalesca, etc. Então, isso realmente me preocupa muito e me parece que é um produto importante do GEL chamar a atenção para esse aspecto. Na verdade, nós não podemos permitir o alastramento desses estereótipos. Num encontro recente que nós tivemos em São Paulo, durante o jantar final, para encerramento, alguém disse, você sabe, né, a gente só pode estar tão mal assim, porque, afinal de contas, qual é a nossa origem? O português, o negro e o índio, não podia dar coisa melhor. Então, é aquele momento em que o sangue sobe a cabeça e diz, olha, de onde você tirou essa teoria? Todo mundo sabe quem? Quem é que disse isso? Que elementos você tem para provar? Bom, o indivíduo simplesmente não quis mais conversar comigo e a noite terminou mal. Mas esse indivíduo que disse isso era um executivo de uma grande empresa. E, portanto, não é só nos estereótipos populares, mas é a visão dos indivíduos que
não, para eles o humano é um ponto de interrogação. Não sabem o que é humano. Então, há uma raiva da universidade, porque a universidade abre as cabeças e permite que as pessoas encontrem uma libertação, pelo menos, uma libertação da consciência. Eu acho que a linguística e a semiótica propiciam isso. Então, eu queria realmente sublinhar esse último item. E se não é uma atitude, digamos assim, um pouco mandatória, mas eu acho que todos nós devíamos sair com isso e reagir de todas as formas possíveis a essa interpretação da função da universidade, né? Eu acho que o trabalho de vocês, esse diagnóstico, pode ajudar muito para isso.